Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a lição de jovens, que traz por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Essa é a lição do terceiro trimestre de 2021 e vamos hoje estar estudando a lição de número 1, que fala sobre os profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Quando falamos de profetas menores, não é porque eles não tenham uma importância igual aos profetas maiores. Eles, no ministério, eles são iguais. Então, nós estamos falando aqui de profetas menores porque eles escreveram mensagem em pequenos livros, são mensagens específicas, vamos dizer assim. E o textuário diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A verdade prática, ou a síntese, diz: os profetas eram homens piedosos em época de crise e corrupção generalizadas. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. O objetivo geral dessa lição é mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo e, em terceiro, compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. Então, nós temos aqui uma classificação, dividido aqui por categoria sobre profetas pré-exílicos, que foram aqueles profetas que profetizaram antes do exílio de Israel, que foram Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E temos os profetas pós-exílicos, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, temos os livros com mensagem voltada ao reino de Judá, que foram os profetas Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Temos os livros com mensagem voltada para o reino de Israel, que foi Jonas, Naum e Obadias. E livros com mensagens voltadas às nações, que é Amós e Oséias. E livros com mensagens voltadas aos judeus pós-exílio, que aí é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós vemos aqui, vamos estar falando sobre a responsabilidade ou o ministério profético no Antigo Testamento. E a introdução vem dizer que grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia, conforme registra aí Hebreus, capítulo 1, verso 1. E sem o dom profético o povo se corrompia. Os profetas possuíam um papel vital na comunicação do plano divino para Israel. Em sua natureza, a profecia era vivaz e alarmante. Às vezes era exemplificada por meio de atos simbólicos e a finalidade era despertar o povo, em uma época em que o cânon bíblico não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico. Os profetas representavam a voz de Deus na terra, conforme Mateus capítulo 5, verso 17 a 18. Foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas: justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas atuais e fundamentais para a nossa edificação. Os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Então, eles foram os pregadores daquela época, responsáveis em chamar a atenção do povo para aquilo que eles estavam fazendo contrário à vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que esse ofício de profeta, no Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta era nabi, cujo significado é proferir, anunciar uma mensagem. O profeta, como vimos aqui já na introdução, era o porta-voz, ou era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Um contraste nítido entre
o sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. Enquanto o sacerdote era o representante do povo diante de Deus, o profeta era um representante de Deus diante do povo. Era identificado como homem de Deus. É por isso que vem daí a expressão, né, homem de Deus, porque essa era a função do profeta. Ele era o representante de Deus para o povo, em qualquer circunstância. Enquanto que o sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Então, o sacerdote tinha, né, dentre muitas funções, uma delas era interceder diante de Deus pelo povo, orar pelo rei, interceder pelo rei, pela nação, e etc. e tal. Enquanto que o profeta, ele trazia a resposta de Deus, ou a exortação de Deus para o rei e para o povo. Ok? Então nós vemos aqui, a voz dos profetas era a voz de Deus. Eles falavam em nome do Criador, geralmente por meio da célebre frase, assim diz o Senhor. E aí a gente vê que era uma responsabilidade muito grande do profeta. Era um encargo pesadíssimo ser um profeta. Porque nem sempre o profeta era ouvido. Nem sempre o profeta era aceito. Porque quando se viu um profeta, o que se imaginava no primeiro momento é que ele estava trazendo algo da parte de Deus que muitas vezes não ia ser bom para os ouvidos. Porque era uma exortação, porque era um castigo, era uma punição de Deus por algo que estava sendo executado fora do contexto da vontade de Deus. Então, era uma função espinhosa. Por isso que até hoje, para assumir uma função de profeta, você não pode se auto-intitular. Hoje nós vemos isso, né? Infelizmente nós vemos isso hoje. As pessoas se autodenominando profeta, pastor, entendeu? A pessoa, através da tecnologia, confecciona lá uma carteirinha de pastor, mas ele não foi vocacionado, ele não foi chamado por Deus. Esses homens, eles eram levantados por Deus. Eles eram levantados por Deus. Eles não faziam aquilo de vontade própria. Eu quero ser profeta. Não, eles tinham que ser vocacionados. E eles estavam dispostos a pagar o preço. Quando a gente olha para a vida desses profetas, a gente vê que muitos foram assassinados, foram aprisionados, foram jogados dentro de poço, como foi o caso de Jeremias. Foi atolado ali na lama, lá no fundo de um poço. Por quê? Porque falavam a verdade. Porque eles traziam muitas vezes uma mensagem que não era do agrado, não massageava o ego daquelas pessoas para quem a mensagem estava sendo direcionada. Então, quando eles falavam assim diz o Senhor Deus, havia condenado as práticas adivinhatórias cananitas. Deus havia condenado as práticas adivinhatórias cananitas, mas permitiu que os profetas fossem consultados. Por quê? Não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhação futurística, mas de instrução prática para uma vida santa. Deus se preocupa conosco e deseja nos orientar para que vivamos segundo sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Tanto é que quando acontecia algo fora do comum, era costume o rei mandar consultar o profeta. Como no caso, por exemplo, de Elias, né? O rei manda os seus servos consultar, né, a Baal. E aí o anjo do Senhor fala ao profeta, desce a Samaria e intercepta os mensageiros do rei. E ele chega e fala, para onde você vai? Por acaso não tem Deus em Israel para que vá consultar Baal-zebub? E ali veio a sentença para aquele rei. Então, da mesma forma, eles eram pessoas
que estavam à disposição de Deus para receber a mensagem de Deus e entregar para o rei e para o povo. E quando o rei precisava de alguma coisa, ele mandava procurar o profeta. Um outro exemplo é Ezequias. Ele sobe à casa do Senhor, ele manda procurar Isaías, e Isaías consulta o Senhor, traz a resposta. Josias procura a profetisa Hulda, e Deus dá a resposta. Então isso era normal, não era uma adivinhação, mas era o homem de Deus buscando a presença de Deus em favor do rei e do povo e buscando de Deus uma resposta para aquilo que estava para acontecer. Como Deus ia agir. No caso de Josias, o Senhor disse, olha, o povo está sentenciado, mas durante o seu reinado eu não vou concretizar essa sentença. No caso de Ezequias foi a mesma coisa. Não se preocupe, eles não vão lançar tranqueira. Eu vou enviar um anjo. E assim sucessivamente. Deus sempre trabalhou a favor do seu povo quando nós damos ouvido à sua voz, à sua palavra. Segundo, quando surgiu um profeta, o cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso. Quando a decadência moral e espiritual prevalecia, Deus se manifestava entre o povo, vocacionando seus profetas. No Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística. Os profetas denunciavam a hipocrisia e a religiosidade aparente, pregavam um arrependimento sincero, marcado por uma demonstração autêntica de um profundo quebrantamento pessoal. Eles eram o recurso emergencial de Deus e precisamos ter a certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. Então Deus levantava o profeta quando as coisas estavam sendo desencaminhadas, estava caindo, estava se corrompendo. Então o profeta era levantado exatamente como um moderador, como um freio, para que o povo parasse na obstinação do pecado, da idolatria, de tantas coisas erradas, a corrupção, conforme vimos aqui no próprio texto, que não era uma coisa praticada apenas pelo povo, era a injustiça. Os irmãos ali, os seus compatriotas, né, escravizando os seus próprios irmãos, a injustiça social. Não existia ali aquilo que a gente vê lá no livro de Atos, né? Quando a igreja é formada ali, que tudo tinha tudo em comum, que um ajudava o outro, não, mas era cada um por si, Deus por todo, como diz um adágio popular, quem pode mais chora menos. Então isso era uma injustiça social que era praticada contra os próprios contemporâneos, contra os conterrâneos, vamos dizer assim, né? Então isso era reprimido por Deus, Deus não aceitava isso. Então, tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, os sacerdotes se vendendo, fazendo vista grossa para o que estava acontecendo, não reclamando sobre os direitos humanitários, certo? A impiedade da realeza, o rei, né, não tendo piedade dos seus conterrâneos, dos seus súditos, fazendo o que bem queria. O paganismo religioso, se voltando para outros deuses. Que mais? A decadência moral, ou seja, quando se fala em decadência moral, nós estamos já explicitando tudo. Tudo que é contrário à vontade de Deus, certo? E espiritual. E aí, diante desse cenário horroroso, caótico, Deus se manifestava entre o povo, vocacionando. Então vemos aqui, mais uma vez, não era qualquer um que podia se levantar, porque eu acredito que muita gente
que não praticava aquilo, ficava revoltado, falou: gente, até quando? Eu vou me levantar e vou fazer acontecer. Não, não era assim que funcionava. Quantas vezes você tem se revoltado contra situações que acontecem no nosso país, mas você não foi vocacionado por Deus para se levantar como a voz de Deus para poder ser um moderador ou um freio nessa situação. Então nós vemos aqui que quando as coisas começavam a sair do controle, então Deus se manifestava entre o povo vocacionando os seus profetas. No Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística, sabe? Virou um ritual. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos estão indo para reunir na igreja, com exceção agora, por conta desse processo que estamos enfrentando, passando por conta de pandemia, mas em épocas, que não vai longe, quantas pessoas foi para o templo para ouvir o pregador tal, para ver a cantora tal? Aquilo se tornou um ritual. Nós começa o culto assim, canta 3 hinos, lê a palavra, fulano ora, cicrano faz isso, cicrano faz aquilo outro. Então você tira toda a prioridade do Espírito Santo de poder operar no meio do povo da forma como ele quer, e aquilo vira um ritual, vira um legalismo. Então era o que acontecia naquela época. Os profetas denunciavam a hipocrisia. As pessoas se tornavam hipócritas. E a religiosidade era uma religiosidade aparente. Era aquela religiosidade de máscara. Lá você é uma coisa, você é santo, mas fora lá você é só Jesus na causa. Entendeu? Então era isso que acontecia nessa época dos profetas. Pregavam um arrependimento sincero, marcado por uma demonstração autêntica de um profundo quebrantamento pessoal. Essa era a pregação do profeta. Eles pregavam arrependimento autêntico. Não adianta ser um arrependimento de aparência, porque você não engana Deus. Você engana a si mesmo. Você pode enganar o pastor da igreja, pode enganar a igreja por um tempo, mas você não consegue enganar por todo o tempo. Uma hora a máscara cai e as pessoas vão conhecer de fato quem você é e quem você era. Então, a mensagem do profeta era que existisse em cada vida um arrependimento autêntico e um buscar a Deus com um coração quebrantado. É isso que Deus quer. Eles eram um recurso emergencial de Deus. E aí continua dizendo: precisamos ter a certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. Por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor, conforme o Salmo 121. Ele está constantemente trabalhando em favor do seu povo. Até mesmo quando estamos dormindo, Deus está agindo e está trabalhando a nosso favor. A difícil missão do profeta, como um homem entre os homens, poderia carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus? É por isso que os profetas relutavam diante desta chamada. Nós temos um profeta de Deus que era plantador de sicômoro. Ele era um homem que vivia na roça. Ele não quis e não queria ser profeta. Muitos homens relutavam, porque, como já falei a princípio, não era fácil ser profeta. Você estava colocando o seu pescoço na guilhotina, principalmente se você falasse alguma coisa que não fosse de acordo com aquilo que o rei estava esperando ou que o povo estava esperando. Jeremias foi apedrejado. Jeremias foi aprisionado, acorrentado. Jeremias foi esbofeteado no rosto, porque falou a verdade. E eu pergunto para você, alguma palavra proferida por Jeremias da parte de Deus caiu por terra? Não. Mas não era fácil. Para ser profeta, tinha que ser uma pessoa 100% voltada a Deus e vivia
muitas das vezes fora do convívio da sociedade normal. Profeta, muitas das vezes, não tinha uma casa, um palácio na cidade. Morava retirado. Ele não participava, não via, ele se apresentava no momento que Deus designava. Ele saía. Vemos no caso João Batista, Elias, Eliseu. Eram homens que eram separados, estavam ali constantemente na presença de Deus, falando com Deus e recebendo a orientação de Deus para o povo. Quando eles se apresentavam diante do rei é porque alguma coisa estava fora do lugar e precisava ser advertido. Quando o rei dava ouvido, o nome do Senhor era glorificado e a bênção e a paz voltava para o povo. Aleluia. Eles eram homens profundamente piedosos. A devoção se permutava com a coragem na consecução do propósito de denunciar, exortar, condenar e consolar suas gerações. Deus, em sua onisciência, escolhia os valentes, certo para combater o bom combate. Os profetas do Antigo Testamento não se calavam diante das adversidades. Foram perseguidos, sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Não se impressionaram com o poder dos reis e nem se fascinaram com a riqueza dos homens. Oxalá que nós, nessa época, possamos nos voltar para Deus como estes homens, que se tornou para nós um grande exemplo, de não nos vendermos. Quantos hoje se auto-intitula profeta, pastor, e estão aí transigindo com pecado, envolvidos com políticas, envolvidos com tantas coisas, e deixaram de lado aquilo para o qual o designou e o chamou. Irmãos, o exemplo está aqui. Se você, jovem, tem uma chamada de Deus, você precisa ter consciência e estar consciente de que não é fácil ser um profeta. Não é fácil ser um pastor, mas uma coisa eu digo para você, é prazeroso quando a gente cumpre a vontade de Deus. Porque, embora tendo uma mensagem rejeitada pelos homens, por aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, por aqueles que já estão com o ouvido liso e estão já de mente cauterizada por transigir com o pecado, você está cumprindo um papel que é sublime, que é pregar a palavra de Deus com ousadia na autoridade do Espírito Santo. Se houver mudança nessas vidas, nesses corações, o nome do Senhor é glorificado. Mas se não houver mudança, o nome do Senhor também vai ser glorificado. Porque, como diz o Senhor, a sua palavra jamais voltará vazia, mas ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. O importante é que eu e você, como porta-voz de Deus, possamos passar a mensagem como ela foi entregue. Não podemos acrescentar e não podemos também diminuir nada. Não podemos omitir nada. Sejamos fiéis dentro daquilo que Deus colocou para fazermos. E o nome do Senhor, com certeza, vai ser exaltado. Quem eram os profetas? Eram homens chamados por Deus. Um ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia, como já disse, autocandidatura, como acontece hoje, mas existia candidatura do alto, ou seja, a vocação ela vem do alto, né? Era Deus quem levantava e escolhia seus profetas, conforme registra Oséias, capítulo 1, verso 1, e Joel, capítulo 1, verso 1, e Jonas, capítulo 1, verso 1. Enquanto o homem baseava-se na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia de questões interiores, não observáveis e não palpáveis. E aqui eu abro um parênteses. É lamentável dizer o que eu vou dizer aqui, mas nesse período que Deus tem me chamado para o santo ministério, eu tenho visto muitos homens serem levantados para serem ministros,
pela sua aparência, pelo poder aquisitivo que possui, mas a gente sabe que essas pessoas nunca foram vocacionadas pelo Senhor. E muitas das vezes, por ser um bom dizimista, muitos pseudos pastores, pseudos homens de Deus, segura essas pessoas com cargo na igreja. Dão a eles um presbitério, um ministério de evangelista, e eu digo, dão a eles porque não é Deus. Dão a eles um cargo de pastor, uma carteirinha de pastor, de evangelista, de presbítero, para não perder aquela pessoa, porque contribui de uma certa forma para aquela organização religiosa. E quando você passa essa pessoa no crivo de Deus, essa pessoa demonstra que ela não tem chamado, que ela não tem vocação. Quando você coloca ela no crivo de Deus e dá a ela um trabalho para realizar, ele não suporta o peso da responsabilidade. E eu presenciei por muitos anos de caminhada cristã, trabalhando para Deus no santo ministério, homens que abandonaram congregações, homens que trocaram os pés pelas mãos ou as mãos pelos pés, e ao invés de acrescentar, de multiplicar, eles diminuíram e quebraram e fecharam o templo, porque não tinha chamado. Então, meus queridos, aqui está a diferença. Enquanto que o homem baseia-se na aparência, no poder aquisitivo para fazer as suas escolhas, Deus, ele olha para o interior do homem, ele vê a capacidade espiritual desse homem, o grau de comprometimento que esse homem tem para com Deus. E é a partir daí que Deus vocaciona, que Deus faz arder uma chama viva no seu coração para fazer a obra de Deus. Quantos jovens têm essa chama viva no coração? Quantos estão jogados para o lado porque aquele que deveria reconhecer essa chamada da parte de Deus não o reconhece ou simplesmente ignora e deixa ele lá no canto? E a pessoa fica presa debaixo de um sistema religioso. É muito triste isso. Mas uma coisa eu digo para você em nome do Senhor Jesus. Se você recebeu essa vocação de Deus, seja para ser um profeta, para falar a palavra de Deus, seja para atuar em qualquer outra área no corpo de Cristo, permaneça firme na presença de Deus, porque Deus contempla todas as coisas e no tempo certo Deus vai te levantar e Deus vai te levar aonde for necessário, e lá você vai poder fazer aquilo que Deus te designou a fazer. E se hoje você é impedido de fazer a obra de Deus por ciúme, por contenda, por inveja ou por qualquer outra coisa, o prejuízo com certeza virá, mas você está livre dessa responsabilidade, porque Deus vai cobrar daqueles que deveriam ver ou ter a sensibilidade de poder estar ajudando no crescimento do reino de Deus aqui na terra, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que funcionar. Todos os membros do corpo têm que funcionar. Aquele membro que não funciona, ele morre, ele vai graguenar, ele vai apodrecer e ele precisa ser tirado do corpo. Então, um corpo sadio é um corpo que funciona. Todas as células, tudo precisa funcionar. E você precisa estar inserido no corpo, funcionando, para que esse corpo vá bem. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Diz aqui ainda o ponto 3, que os profetas, eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Todavia, essa função
comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. É neste contexto que Deus levantou os profetas com o propósito de suplementar a instrução que tinha sido relaxada pelos sacerdotes. Enquanto o sacerdote era um professor habitual, os profetas agiam como pregadores avivalistas. Eles não possuíam postos institucionais, eram homens de Deus que atuavam paralelamente às lideranças legalizadas. Quando estas se mostravam mortas espiritualmente, surgiam os profetas como verdadeiros defensores da justiça e da santidade. Às vezes eram reprimidos pelos sacerdotes, mas os profetas não se abalavam com as reprimendas, pelo contrário, continuavam resolutos em sua missão. Então, nós vemos aqui uma das falhas dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham que ser o instrutor do povo. A função deles era de ensinar o povo, de pregar para o povo, de mostrar o caminho, mas eles se envolviam com tantas coisas, com tanta politicagem, com tantas coisas que acontecia diariamente, que eles esqueciam isso. Então, o povo ficava sem ter instrução. E o que é que Oséias vai dizer? O meu povo erra porque lhes falta conhecimento. E esse conhecimento tinha que vir por conta de quem? Por conta dos sacerdotes. Mas os sacerdotes não faziam a sua parte, então Deus levantava os profetas como pregadores e avivalistas para poder ensinar o povo. Então eles eram os pregadores. E muitas das vezes, conforme vemos aqui no texto, que eles eram reprimidos pelos sacerdotes, porque batia neles um senso de inveja, de ciúme. Então eles eram escorraçados muitas das vezes, eles não eram aceitos, mas vimos aqui que mesmo sofrendo as reprimendas, a rejeição dos sacerdotes, eles continuavam firmes porque eles tinham convicção de que estavam fazendo aquilo que eles, sacerdotes, deveriam estar fazendo e não estavam. Eles estavam cumprindo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui, que os profetas denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. Então nós vemos, por exemplo, que a profecia dos profetas menores foi o instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais da justiça. Questões religiosas e civis faziam parte da pauta destes profetas. Eles possuíam uma liberdade proporcionada pelo Espírito, visto que não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Aquele chamado rabo preso. O profeta de Deus, o homem de Deus, não pode ter envolvimento com política e nem com nenhum tipo de subversão. Então eles tinham autoridade, tinham capacidade de poder falar a palavra de Deus com ousadia e sem medo de errar, porque eles não tinham nenhum envolvimento, não estavam presos, amarrados a nenhum esquema, nem nada. Então eles podiam, não só repreendia rei e o povo, mas principalmente os sacerdotes, que muitos se venderam e fazia vista grossa para muitas coisas que aconteciam. Precisamos ainda nos dias atuais, irmãos, de homens e de mulheres que sejam fiéis ao Senhor, que não transija com o pecado, que não aceite estar debaixo de julgo de sistema, que não compactue com o pecado de ninguém, mas que seja verdadeiros porta-voz do Senhor dos Exércitos e possa falar bem alto e em bom som. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque é dessa forma que você vai falar em nome de Deus para o povo, tendo sempre o cuidado de estarmos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Nunca profetizar aquilo que Deus não mandou, mas profetizar o que Deus mandou, porque se você falar o que Deus está mandando falar, você não precisa ficar apavorado e nunca vai cair no descrédito. Pelo contrário, você, por uma parte, você vai ter o desprezo, porque você botou o dedo na ferida deles. Mas, por outro lado, você vai ter um grupo de pessoas que vão te respeitar e vão dizer: esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus, porque a palavra de Deus na boca dele é verdade.
Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade.